O diabo ganha aquela geração, sabe aonde? Na incredulidade. Agora, quando você crê, mesmo que pareça impossível, quando você crê, Deus estende o cetro dele de justiça. E quando Deus estende o cetro dele de justiça, a vitória é decretada sobre a sua vida. Eu quero caminhar com você, justamente chamando a atenção e pontuando algumas coisas aqui. Eu quero começar com o que falei nesta manhã na live. Não importa as decepções, Deus não falha. Eu vou repetir: não importa as decepções, Deus não falha. Eu quero que você olhe para alguém e diga: não importa o que esteja acontecendo, Deus não falha. Você precisa ter isto na sua mente, porque era isto que Jó tinha na sua mente. Quando tudo ficar de mal a pior, quando tudo ficar de mal a pior, não perca a esperança. Pastor, o senhor não tem ideia como a coisa está ficando para mim. O senhor não tem ideia dos enfrentamentos que eu estou tendo nesses dias. Quando tudo ficar de mal a pior, não perca a esperança. Eu quero que você diga para alguém que está do seu lado: não perca a esperança. A sua integridade é que vai fazer a fidelidade de Deus se manifestar. É a sua integridade. Porque a fidelidade de Deus, ela se inclina para quem é íntegro. Não é a sua necessidade que faz Deus vir, é a sua integridade que move o braço de Deus a teu favor. É a sua integridade que vai fazer com que a misericórdia, a fidelidade de Deus venha sobre a sua vida. Quando o profeta chega para o rei Ezequias e diz: olha, Ezequias, conserta tudo aí porque você vai morrer. A Bíblia diz que o profeta nem tinha saído. Ele não lamenta, ele não fica reclamando de nada. Ele vira o rosto para a parede, ora e diz: eu tenho sido fiel a ti, eu tenho sido íntegro, eu tenho te servido, Deus. E o profeta está no pátio ainda. Deus diz: volta e diga para Ezequias que 15 anos são acrescentados na vida dele. Porque Deus responde à integridade. Eu não conheço uma pessoa que deu a volta por cima que não tenha feito isto com base na integridade. E uma coisa que eu disse também nesta manhã: o seu final será melhor do que o seu começo. Porque quem olha para o problema pensa que a nossa história termina no problema. Quem olha para os seus enfrentamentos acha que a sua história termina no meio desses enfrentamentos. Mas escute, tem o final da história. É melhor o fim do que o começo das coisas. A gente aprende na palavra de Deus. Então escute o que eu vou dizer: o seu final será melhor do que o seu começo. Isto quer dizer que você vai terminar aqui, ó. Você vai terminar triunfando, vencendo. Você vai terminar vivendo coisas extraordinárias. Você vai terminar vivendo prosperidade. Você vai terminar vivendo os melhores dias da sua vida e da sua história para inspirar a próxima geração. Diga amém. Mas algumas coisas me chamam a atenção desta integridade de Jó. A primeira delas que me chama a atenção é que Jó
nos ensina sobre a importância das palavras. Diga, a importância das palavras. E por quê, pastor? Você vai perceber que o texto bíblico diz assim, que diante de tudo que aconteceu, Jó não pecou numa só palavra. Você é do tipo de pessoa que não importa o que esteja acontecendo, já começa a reclamar? Tem gente que gosta de reclamar. Tem gente que ama, que se ele estiver dirigindo e estiver atrás de um carro assim, como estou dirigindo, reclame, aquele liga. Ele tem a unção da reclamação. Ele nasceu para reclamar. Se está sol, ele reclama porque está calor. Se está gelado, ele reclama porque ele nem motoboy reclama que está tendo chuva. E às vezes o motoboy está dizendo, obrigado Deus que hoje está chovendo, porque está um calor insuportável. Eita, coitado dos motoboy, ele nunca subiu numa moto. E fica, gente, tem gente que gosta de reclamar. Quer ver um lugar para reclamar? Elevador. Logo pela manhã, bom dia, já começa. Hoje vai ser sinistro, né? É sinistro mesmo, hoje é. Um olha para a cara do outro, já torce o beiço para um lado, o outro. Ainda bem que você já não fica reclamando na cama, né? Quando acorda, porque senão seu marido fala oi, você fala oi, Jesus. Mas isso são coisinhas da vida. Coisinha, ok? Faz parte do cotidiano. O triste é quando tem um problema e aí você na reclamação faz o problema maior do que ele é. Eu sempre digo e vale a pena repetir, tem gente que tem autoridade de Deus para fazer uma tempestade se acalmar, mas tem gente que pega um copo d'água e faz maior do que a tempestade do mar da Galileia, que reclama. Jó tinha todos os motivos para reclamar, mas a Bíblia diz que nem com uma palavra ele pecou. Eu não aguento gente reclamona. O reclamador sempre tem uma desculpa para dar, para não assumir responsabilidade, para não se posicionar, para não fazer o que precisa fazer. Ele sempre tem uma desculpa, porque ele vive reclamando. É só retórica, é só conversa. Reclama e reclama e reclama e reclama. Diga misericórdia. Eu não estou dizendo que diante de injustiça você deve se calar. Não estou falando isso. Uma coisa é você se posicionar em fé e dizer, calma aí, isso aqui não. Satanás, a tua pata suja, tu não coloca mais aqui. É uma coisa, é posicionamento. Agora, olhar para Deus, questionar Deus, murmurar contra Deus, é sinônimo de tragédia anunciada. Ao invés de reclamar, fale como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Olha a convicção, olha que coisa linda que Jó tinha. Isso tem que nos inspirar. Eu anotei aqui, não murmure, continue crendo. Crendo contra fatos, crendo contra realidade, crendo contra o que já aconteceu, porque você não crê na medida dos seus olhos, você crê na medida das promessas. Você não crê na medida do que aconteceu, você crê na medida do que você sabe que vai acontecer.
Meu irmão, escute o que eu vou falar para você. Eu creio com todo o meu coração que haverá um tempo de bonança, que a tempestade vai cessar, que a luta será vencida. Eu creio que Deus vai estender as suas mãos sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Eu não deixo de crer, eu não paro de crer. Não é fácil, contra fatos, a gente crer. Mas se a gente não crer, nós estamos entregando a vitória de mão beijada para o diabo. O diabo não tem medo do quanto você sabe, ele tem medo do quanto você crê. Porque se você sabe muito e não crê, você não tem vitória para contar. Agora, se você sabe e você crê, ele sabe que quando você crê, Deus vem do céu e faz acontecer na sua vida o que prometeu. O povo de Israel sai do Egito com a promessa. Quando eles olham para a realidade da terra prometida, eles começam a desistir. Eles conhecem a promessa, têm informação da promessa. Eles sabem que a promessa não foi feita nem a eles, foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, e foi se estendendo de geração em geração. Eles sabem que a promessa vem lá de trás, mas eles olham para os gigantes. É grande o gigante, a cidade é muito fortificada. Oh, esse pessoal é estruturado. Eles ficam com medo. Eles sabem que a terra emana leite e mel. Eles sabem que a estrutura da terra é boa, mas eles ficam com medo. Oh, aleluia! Olha o que anotei aqui, meu Deus. Todos podem te afrontar, mas no final é Deus que faz. Vou repetir, todos podem te afrontar, mas no final, pastor Marcos Lima, é Deus que faz. Podem te caluniar, podem te perseguir, podem te ameaçar, podem te afrontar, pode falar todo mal contra você. Podem mandar uma mensagenzinha para você dizendo, olha, para você é uma bala na cara, pode fazer o que você, pode falar o que quiser. Não tem problema. No final, é Deus que faz. Você está entendendo? É Deus que se manifesta, e quando Deus se manifesta sobre a sua vida, meu irmão, não tem diabo que pode resistir, não tem muralha que fique de pé. A mulher de Jó concorda com os amigos de Jó, porque era cultural, como é até hoje. Quando uma coisa ruim acontece com uma pessoa, o que as pessoas dizem? Ah, é o karma, é Deus que pesou a mão. Uma coisa aconteceu com essa pessoa aí, que Deus tirou dela, sabe, a proteção. Não, essa pessoa fez alguma coisa. Aliás, faz parte da cultura judaica. Um dia perguntam para Jesus sobre um enfermo, quem que pecou? Foi ele? Foram os seus pais? Para que ele nascesse assim? Aí Jesus responde, não foi ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Mas era comum, um leproso, quando olhava para um leproso se dizia, não, isso aí está leproso porque deve ter feito alguma coisa, pecou em algum momento e ó, Deus castigou. Isso é o karma, isso é o castigo de Deus. As pessoas são assim.
Tu viu fulano? Olha só, teve um acidente também, né? Do jeito que ele anda, Deus pesou a mão. As pessoas são assim. Elas gostam de justificar as tragédias. Mas quando você é íntegro, quando você crê, quando você serve a Deus, fica tranquilo. Chega uma hora que Deus se levanta do trono. Como diz Salmo 68: levante-se o Senhor do seu trono e sejam dissipados todos os seus inimigos. Quando Deus se levanta, quando Deus se coloca de pé, o inferno cai. Sabe como que é? Às vezes Deus fica em silêncio, só olhando as coisas acontecerem, deixando que façam o que devem ou que acham que devem fazer. Mas quando Deus se levanta do trono, uma mudança começa a acontecer. Diga: Deus vai se manifestar na minha vida. Eu anotei mais uma coisa: se você sofre por cumprir princípios, fica tranquilo. Uma coisa é você sofrer porque fez coisa errada, outra coisa é você sofrer mesmo cumprindo princípios. Como Paulo e Silas. Paulo e Silas veem uma jovem que tem nela um espírito adivinho, repreendem aquele espírito, a jovem a liberta, e os donos daquele negócio denunciam Paulo e Silas. Eles são presos. Eles não foram presos porque cometeram um crime, eles foram presos porque libertaram da cegueira espiritual uma jovem. É por princípios que foram presos. Mas mesmo por causa de princípios presos, eles não deixaram de adorar a Deus.